preço dos alimentos subiu menos nos últimos meses em comparação com a disparada do início do ano. Em geral, os gêneros alimentícios estão mais caros. Por isso, e considerando a crise, toda a economia sempre é bem-vinda. O presidente do movimento Edmussoi, de defesa do consumidor, Cláudio Pires Ferreira, está aqui conosco para nos dar algumas dicas, né, para a gente baratear essa ceia de Natal, esse Réveillon, porque senão vai ser na base do copo d'água a coisa. Não vai ter brinde, ainda não vai ser com taça, vai ser com copo de plástico ainda. É a situação que a gente está vivendo. Deu um alívio, né, Cláudio? Seja muito bem-vindo ao programa e bem-vindo a essas dicas todas. Obrigado, Luiz Gustavo. Sempre uma satisfação voltar ao teu programa. A primeira informação que a gente gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores é uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que constatou uma variação de 10,19% da cesta básica do ano passado para a que está sendo praticada nesse ano, né? E os itens que mais subiram foram 17% em torno o azeite, né? E em torno de 16% o vinho. 17%? Exato. Azeite e vinho. Se a gente analisar que a inflação prevista para o ano não chega a 7%, a gente vai ver que é um aumento superior em 3% ao valor da inflação. Sim. Então, é extremamente relevante esse impacto. Com né? certeza. Até porque o consumidor já vem com a sua renda comprometida há alguns meses em função da crise econômica. Né? Então, outra dica que a gente gostaria de passar ao consumidor, a primeira coisa assim, é pesquisar. Né? Pesquisar continua sendo uma ferramenta muito importante para os consumidores. Em segundo lugar, se ele puder, e aí já não é mais para esse ano, para o ano que vem, se ele puder adquirir os itens da ceia de Natal durante o ano, aqueles produtos que têm uma durabilidade maior, sim, com certeza ele vai encontrar um preço melhor. Porque agora as coisas tendem a ficar, algumas delas, mais caras. É sempre a incidência da lei da oferta e da procura. Sim, claro. Né? Como esses produtos típicos dessa época do ano estão com uma demanda muito pressionada, né? Apesar da renda do trabalhador estar comprometida, a tendência é esses preços estarem ligeiramente superiores. Né? E aí cai, como você aí de casa pode imaginar, a questão da emoção. A gente quer dar o melhor para a nossa família, quer fazer uma boa ceia. Foi um ano tão difícil que chega naquele dia, né, no Réveillon ou no Natal, a gente quer do bom e do melhor. Lembrar você de casa, se tem alguma pergunta, ou até mesmo dicas, se quiser contribuir com algumas dicas para a gente procurar alguns produtos que estão mais em conta, ou alguns comentários que você viu nas gôndolas, consegue ser mais caro ou está acima ainda da inflação, como nos lembrou o Cláudio, manda aí para o nosso WhatsApp, 99588-2374. 99588-2374, mande o seu comentário. Bom, eu tenho aqui algumas questões para a gente tentar alternativas, tá? O prato principal, como a gente lembrou, costuma ser ave, as aves. Tem diferença entre comer frango e chester? O que sai mais em conta nessa história toda? Olha, assim, o frango assim tem um sabor similar ao do peru, vamos supor. Né? Enfim, o que a gente sempre recomenda nessa época do ano é fazer um prato principal, para não fazer mais de um prato principal em função do orçamento doméstico. Sim. Então, a gente recomenda assim o peru. Em primeiro lugar. Aqueles que não podem, tem a opção do chester, tem a opção do tender e também tem a opção de frango, né? Que são pratos assim que principais assim que o consumidor com certeza vai estar bem servido. Sim, já vou botar a farofinha. Isso, ali. Os complementos. A farofa subiu muito, porque já começa a pensar, daqui a pouco já não tem farofa. Sem dúvida. Peru, né? Aqueles itens, especialmente impactados pela alta do dólar, também se refletiram muito. Sim. Um aumento mais excessivo. E o azeite de oliva, no caso, é um deles, que está liderando. Né? 17%, vamos relembrar, 17% do azeite. Então, se a gente puder fazer, se o consumidor tiver a oportunidade de pesquisar, né, com certeza ele vai sair ganhando muito. Sim. Né? E outra dica que a gente gostaria de passar aos teus telespectadores é, nessa época do ano, assim, as feiras livres também têm um bom reflexo, né, no E por ser direto, por exemplo, no caso da Feira Livre, a gente pode negociar também? Negociar, quer dizer, principalmente, né, nessa situação que a gente está, é bem favorável para o consumidor. Sim. O cenário, uma outra opção de consumo para os consumidores também seriam os atacadões. Né, onde o consumidor consegue comprar uns itens mais em quantidade maior por um preço menor.
Ah, né? claro. No caso do azeite, como a gente estava falando, 17% de aumento é difícil de engolir num ano inteiro, com o nosso salário sendo comido de todos os lados. E aí a gente pode botar gasolina, entre outras coisas. Eu fico imaginando se esse seria um produto que a gente pode comprar em atacado ao longo do ano, Sem vai dúvida. chegar lá até o final, vai ter. Porque tem uma durabilidade muito Exatamente. grande, né? Em torno de mais de 6 meses. Quer dizer, então é um produto que o consumidor pode adquirir, Sim. né? Que ao longo do ano, com certeza, ele vai consumir. O pessoal estava espetando no Espetoflex durante o ano a carne suína, que teve, em comparação com a carne bovina, algum tipo de vantagem em relação ao preço. Ainda Perfeito. se mantém essa perspectiva? Sim, sim. Sim, a carne suína, assim, a gente tem acompanhado, a nossa entidade faz pesquisas quinzenais e não está tão pressionado os seus preços assim. Já tiveram, assim, mais lá por abril e maio, ele estava com um valor um pouco mais expressivo, né? De uns tempos para cá ele deu uma reduzida, né? Em função da lei da oferta e da procura. Sim. Né? O consumidor não procurou muito esse tipo de produto, né? E até a oferta também aumentou e o reflexo é a queda dos preços. Perfeito. Né? Então, se o consumidor puder pesquisar, né, continua sendo a dica número 1 nossa para o consumidor. Dúvida. Bom, lembrando que você pode nos ajudar também mandando dicas para o 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp. Participe da nossa conversa. Vamos agora para a uva passa, castanha. Eu não gosto muito, esse aí não vai me fazer falta nenhuma, mas tem gente que gosta. Uva passa, castanha, né, as sementes, né, enfim. Comprar no mercado público pode ser uma alternativa em relação ao supermercado? É uma excelente alternativa. Né? Principalmente também porque, falando no mercado público, como tu bem referiu, o consumidor tem várias opções naquele local. Né? Então, ele pode facilmente fazer uma pesquisa um pouco mais apurada, né? Vendo nas bancas do mercado público a oferta que tem desse tipo de produto. Porque, por exemplo, pode entrar no arroz à grega. Exato. Tem alternativas se ficar muito caro para a gente colocar uva passa, outras coisas no arroz? Olha, uvas cristalizadas. Para dar uma cor no arroz, né? Sim, que o pessoal uvas quer. cristalizadas. Uma outra dica que a gente passa também, nessa época também, é a questão das frutas frescas. Né? O consumidor deve usar e abusar de frutas. Porque, em primeiro lugar, o preço é convidativo, né? E em segundo lugar também é um alimento saudável, né? Principalmente nessa época do ano, enfim, hidrata bem, no caso de melancia e outros, né? É importante para o consumidor estar atento. No domingo, dia 25, sempre sai um churrasquinho. O pessoal Sempre gosta de um churrasco. A gente já deu a dica da carne suína, né? Bota no Espetoflex, bem lembrado. E a carne continua cara. E vamos lá para a carne tradicional mesmo, os cortes, vazio, maminha, enfim. A carne, infelizmente, está bem pressionado ainda, né? Está mais salgado do que muita gente bota aí, né? E principalmente porque nessa época do ano, né, nós temos uma tendência de ir para o litoral fazer mais churrascos, enfim. Então, entra naquela questão da lei da oferta e da procura. Né? Não teve, assim, o mercado não ampliou a sua oferta, né? E o consumidor, de um jeito ou do outro, tem que consumir. Né? E no Rio Grande do Sul, sem churrasco, o gaúcho é difícil viver, passa né? mal, né? Aí é complicado. Passa mal. Mas vai devagar, tá? Com moderação, assim como a bebida alcoólica. Isso. Temos alternativas. A gente acabou de falar no vinho. Essa alta no vinho também acompanhou os espumantes? Não tanto, né? Até de um jeito, de um modo ou de outro, até que sim. Né, porque é o mesmo segmento. Né? Mas o que a gente pode assim, orientar o consumidor é fazer substituições. Por exemplo, a champanhe, em vez de comprar uma champanhe importada, né, que custa no mínimo R$40, R$50, ele tem a opção de adquirir um espumante nacional de boa qualidade por um valor 70% ou 60% desse valor que eu citei. Sim. Outro aspecto, o vinho, como eu disse, está muito pressionado o seu valor. Ele pode substituir, por exemplo, por cerveja. Né? Outras situações, o refrigerante. Também ele pode substituir por sucos, por exemplo. Quer dizer, então, é importante o consumidor ter, e o brasileiro especialmente tem, né, uma criatividade muito grande. Claro. Né, para substituir aqueles produtos, porque a conduta do consumidor também se reflete no mercado. Sim. Se o consumidor não consome determinados segmentos de produtos, a tendência é aquele produto cair de preço. Sim, a oferta e a procura, é a oferta como a gente lembrou, né? Exato. Bom, quero lembrar que você ainda tem tempo para participar e mandar alguma dica, 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp. Bom, ceias prontas podem ser uma alternativa, a gente está vendo isso no churrasco, o crescimento no mercado do churrasco pronto. Fica difícil, às vezes, para uma família pequena fazer um bom churrasco com muita variedade, então acaba apelando para esse tipo de comércio.
Pode ser uma alternativa essas ceias prontas? Sem dúvida, principalmente se ele vai em consideração que muitas das vezes uma ave de grande porte não tem como assar invariavelmente num forno da tua residência. É verdade. Então, esse tipo de situação é favorável para o consumidor, né? E a ceia pronta também traz uma situação importante, assim, que é tu comprar a quantidade para aquele número de pessoas, teus convidados, né? Isso é importante para evitar desperdício. Sim. Né? Muitas das vezes a gente nota assim, que o consumidor não sabe comprar, né, os produtos compatíveis com o número de convidados que ele vai ter na sua casa. E aí né? sobra? E aí sobra. E né? dá para fazer alguma coisa com o famoso sorobô? Olha, aí justamente eu acho que uma das funções também do dia 25, né, também seria isso. Sim. Né? Reunir a família, né, e aproveitar algumas sobras da noite anterior, né? O importante também é o convívio, né, da família nessa época do ano. Então, né? a dica final, em vez de fazer o churrasco, aquele que está bem salgado, regado a vinho e tudo mais, pega a sobra e faz um belo do almoço com a família, vai todo mundo se divertir. E em tempos de Masterchefs e coisas do tipo, exercite a sua criatividade. Sem dúvida. Como um bom cozinheiro. A internet tá aí para nos fornecer uma série de dicas, né? Claro. Quer dizer... Cláudio, eu quero agradecer a tua presença e, em especial, deixar um grande abraço para o Movimento Edmussói, que segue no trabalho da Dona Edi, para todas as donas de casa e para todos nós que somos consumidores. Então, vale a pena você acessar. Tem a página, né, para quem quiser acessar. Perfeito. Luiz Gustavo, nossa página é www.movemdc.org. Né? A gente te agradece o convite, um movimento firme e forte. Né? A gente também assumiu recentemente a presidência do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. Então, a gente está tentando, né, trilhar, seguir e honrar o bom nome do movimento que a Dona Edi fundou e tanto fez para os consumidores de todo o estado. Quero te deixar um convite já para a Páscoa, para voltares aqui na Páscoa e a gente preparar, né, junto uma Páscoa legal, onde toda a criançada pode se divertir, mas também a gente não precisa ser assaltado pelos ovos aí, que às vezes custam mais caro e quebram a nossa vida. O ovo vem inteiro, mas a nossa vida fica quebrada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Luiz Gustavo. O nosso abraço. Sempre uma satisfação voltar ao teu programa. Seja bem-vindo e um Feliz Natal. Obrigado, com essas dicas, ninguém vai passar fome.